Olá, a paz do Senhor, Jesus, homens e mulheres de fé, que Deus abençoe sua vida de uma maneira toda especial. Hoje no nosso devocional nós vamos estar falando acerca da graça. Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia por todas as pessoas, por toda a humanidade. E por esse sacrifício nós hoje estamos reconciliados com Deus. Estávamos longe de Deus, mas quando nós reconhecemos o sacrifício da cruz do Calvário, nós estamos vivendo um tempo de graça. Graça é favor não merecido. Eu e você não merecíamos. E se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos condenados. Nem aqui estaríamos mais. Mas graças a Jesus Cristo, nós estamos aqui. Então, se nós fomos alcançados pela graça nós temos que viver. Assim como você diz, mas pessoas não merecem o meu amor, não merecem o meu respeito, enfim. Você faz aí acepção de pessoas, ou você começa a colocar na balança o que esse merece, o que aquele não merece. Isso está errado, isso é uma doutrina de homem. Assim como nós fomos alcançados pela graça, todas as pessoas devem ser alcançadas pela graça também. Pessoas que não merecem, mas merecem o nosso amor. Pessoas que não merecem o perdão, mas nós vamos dar perdão. Pessoas que não merecem mais uma chance, mas porque nós estamos na graça, nós vamos dar mais uma chance. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia, ele escreve uma carta para a igreja que estava em Galácia, né? A carta de Gálatas. Abra aí o livro de Gálatas no capítulo 6 e acompanhe na sua Bíblia. Gálatas capítulo 6, eu li esse texto ontem nós estávamos num período de consagração e eu estava refletindo sobre esse texto e ele falou muito forte comigo. A palavra do Senhor, ela tem que te constranger. A palavra do Senhor, para ela fazer efeito na sua vida, ela tem que confrontar o que você faz. Ela tem que confrontar quem você é. Se ela te confronta, você vai reconhecer os seus erros, os seus pecados e você vai buscar viver a palavra. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo escreve essa carta. Amém? Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então o apóstolo Paulo já começa dando uma exortação. Se você vê alguém no pecado, se você conhece alguém que está no pecado, se você descobre o pecado de alguém, ele não manda você contar para todo mundo, ele não manda você tirar pedras da pessoa, mas ele diz, com mansidão você deve restaurá-lo. Porque a pessoa que está na prática do pecado, essa pessoa ela perde o amor próprio, essa pessoa ela não ama mais as pessoas que estão ao seu redor, essa pessoa ela já não tem mais simpatia, essa pessoa ela perde essências básicas de um ser humano. E o apóstolo Paulo entende sobre isso, ele entende acerca disso, e ele diz, você que é espiritual, você é espiritual, minha irmã? Você é espiritual, meu irmão? Então ele diz, se você pegou alguém no pecado, você deve restaurar estas vidas com mansidão. Restaurar é construir novamente um homem e uma mulher de Deus. Aleluia! Para isso você vai pagar um sacrifício, para isso você vai pagar um preço. Para isso você vai abandonar emoções, sentimentos, vontades e você vai dar a sua vida pelo próximo. Porque restaurar uma vida que está no pecado exige comunhão com Deus. Aí ele continua dizendo assim, cuide-se para que cada um também não seja tentado. Você que diz que está de pé, né? A Bíblia fala, cuide para não cair. Então a pessoa que ela acusa o irmão, a irmã que caiu, que pecou, que mentiu, que adulterou, que usou droga, enfim, quando acusa, cuide, apóstolo Paulo, cuide para você também não ser tentado nisso que você está falando. Tenha cuidado com a sua língua. Versos 2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O apóstolo Paulo diz, carregue esse fardo. O fardo, de repente, de ser traído, de ser rejeitado, de ser enganado, de ser caluniado, carregue esse fardo. Pague o preço, acredite, perdoe. Seja uma pessoa aonde vem estender a mão, aonde acredite. Porque hoje em dia, quando as pessoas praticam o pecado, agora eu vou entrar no meio do casamento. Vamos entrar dentro da casa, lá no matrimônio. Quando um dos dois acontece de trair. Quando a mulher, o homem sabe, muitos não têm estrutura espiritual para suportar e já acabam se separando. E é totalmente o oposto do que o apóstolo Paulo disse. Ele diz, você deve restaurar essa pessoa que está no pecado com mansidão.
Apóstolo Paulo diz, cuide para você também não ser tentado. E apóstolo Paulo diz aqui, carregue o fardo pesado, porque assim você vai cumprir a lei. Aí ele continua, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando você faz o oposto do que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, você não é nada. Se você diz que é espiritual, mas você não perdoa, se você diz que é espiritual, mas quando você sabe do pecado de um irmão e lança no ventilador, você não é espiritual, você não é nada, apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Se alguém comparar com ninguém, olha só, sim, olha que interessante isso aqui, ó. Vamos ler de novo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Mas espera aí, aqui apóstolo Paulo diz que não é para você se comparar com ninguém, para você levar a sua própria carga. E lá no versos 2 ele diz que cada um tem que levar o cargo o fardo do outro. Cada um tem que levar o fardo pesado do outro. E no versos 4 ele diz, cada um deve levar a sua própria carga, mas quem sabe a sua carga não é levar o fardo do seu irmão. Quem sabe o seu fardo, a sua carga não é você carregar o fardo do seu marido, da sua esposa, do seu filho, às vezes da tua sogra, do teu sogro, teu pai, tua mãe. Irmãos em Cristo, quem sabe? Porque se você olha a necessidade do irmão, se você olha que o irmão está caído, e você não sente nada, e você não se comove, você não tem compaixão, então você não é uma pessoa espiritual. A pessoa espiritual, o homem, a mulher espiritual, nascido em Cristo, que vive para as coisas de cima, não para as coisas da terra, quando vê um pecador, quando vê uma pessoa que caiu, quando vê uma pessoa que está na prática do pecado, vai estender a mão, vai restaurar, vai ajudar, vai perdoar, vai acreditar, vai orar, vai profetizar, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja libertação. Quem sabe não é essa a sua carga? Você levar o fardo do seu irmão, ajudar o seu irmão? Verso 6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Isso a gente não vê mais na igreja. Eu vejo as pessoas entram em contato comigo, geralmente só para contar as desgraças. Mas quando acontece uma bênção, fogem. E o apóstolo Paulo diz, quando você é instruído na palavra, partilhe também as coisas boas com aquele que te instruiu. Compartilhe, divida as coisas boas que aconteceram na sua vida com pessoas que te instruíram na palavra, seja grato. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tudo que você faz na carne, toda atitude soberba, arrogante, egoísta. Eu quero pensar em mim, o que importa é a minha vida, o que importa é a minha felicidade. Isso é desejo carnal. Porque o desejo espiritual é se importar com o outro, é ajudar o outro, é levantar o outro, é acreditar no outro, é perdoar, é amar, é ajudar, é se dedicar. Isso é no Espírito. E o Senhor, olha só o que ele diz aqui, ó, no versos 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, colheremos se não desanimarmos. Você não pode desanimar de fazer o bem. Você não pode deixar de perdoar, de amar, de acreditar. Abandone a desistência. Abandone a desistência, mas não abandone o perdão. Não abandone as boas obras. Não abandone as boas atitudes. Abandone o seu orgulho, abandone o seu eu. Abandone sentimentos que só levam para você, onde a luz só está para você. Abandone isso. Clame, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, diga, Espírito Santo, me convence do pecado todos os dias. Fale isso. Diga, Espírito Santo, me convence do pecado todos os dias. Aí no versos 10, para terminar, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A minha oração sempre é assim, Senhor, me dá semente e terra boa para semear. Tão bom é ajudar os irmãos. Eu ajudo os ímpios também, ajudo o morador de rua, mas os irmãos da fé. Porque eu sei que quando Deus,
Ele me usa para abençoar o irmão da fé, porque ele está lá orando e clamando, Senhor, manda a provisão, manda o recurso, manda, Senhor Deus, a provisão que eu preciso. Amém? Porque o irmão da fé, o irmão na fé, a irmã na fé, o Senhor, Ele vai sustentar, Ele vai usar os seus para sustentar. Amém? Guarde essas palavras no seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida e você terá sucesso em tudo que você fazer. Deus te abençoe.